Glória a Deus pela vida do nosso pastor Josué. E eu quero muito reforçar isso que ele falou. E você assuma mesmo esse papel. Convide pessoas. Propague essa mensagem, o amor de Deus, que você vive na igreja, que você vive na célula. Convide pessoas. Eu tenho certeza que você vai se surpreender. Porque há pessoas que estão sedentas por um local como nós conhecemos, que são nossas células, nossa igreja, e um local onde o amor de Deus está realmente sendo manifestado. Gente, nós geralmente nos inspiramos em pessoas. Isso é bom. Isso é aconselhável. Ter pessoas que nos inspiram. Pessoas que nos ajudam a exercer nossos papéis, por exemplo, pelo exemplo delas. Eu sou pai, então eu posso olhar para um homem que também é pai, e eu posso olhar e falar assim, olha, esse homem me inspira, é um ótimo pai, eu quero ser um pai como ele é. Eu posso olhar para um pastor, eu posso olhar para um empresário, eu posso olhar para um homem trabalhador, eu posso olhar para uma pessoa que desenvolve alguma tarefa na sociedade, eu posso olhar para alguém que se empenha para dar o seu melhor e dizer, essa pessoa me inspira. Essa pessoa tem características que me ajudam a ser melhor. Isso é muito bom, pessoas que nos influenciam. Mas a boa pergunta é, será que essas pessoas que nos influenciam também a estarmos mais perto de Deus? Um grande empresário que você tem como exemplo, será que ele também é um homem de Deus? Porque nós temos heróis, nós criamos heróis para a gente, isso é normal. Criança, né, está acostumada a ver filme, e poxa, herói e tal, aquela pessoa que, super-homem, Capitão América, e desde criancinha você já cresce com essa crença. O seu pai talvez foi o seu herói, sua mãe, sua heroína. Mas a pergunta é, será que esse herói que você tem, essa referência, é uma pessoa que sempre te aproxima de Deus? Com condutas que agradam o coração de Deus? Sem sombra de dúvidas, Davi foi uma pessoa assim. Ele é o único em toda a Escritura que foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Um homem falho, um homem que pecou, um homem que teve seus altos e baixos, como nós. Isso é bom, porque se a Bíblia só contasse a vitória dos homens e mulheres, a gente ia ficar assim, eu não consigo viver isso aí não. Quem sou eu para viver a experiência de Davi, de Paulo, de Mateus, de João? Quem sou eu? Não, foram homens que erraram, talvez erraram até mais feio que a gente, mas homens que nos inspiram. Davi foi um desses. Davi foi um homem que foi chamado segundo o coração de Deus, ou seja, alguém como você e eu, sujeito a fracassos, mas chamado de um homem segundo o coração de Deus. E hoje, eu quero começar uma série de mensagens sobre a vida de Davi. Eu não prometo que a gente vai pregar todos os domingos, porque vai acontecer alguns domingos aí que a gente vai ter que interromper por alguma programação especial, mas eu tenho uma série de sermões aí pela frente sobre a vida de Davi, sobre os acertos, sobre os fracassos, sobre as escolhas, sobre a personalidade de Davi, sobre as atitudes de Davi, para que eu e você então, entendendo quem foi Davi, ou como Deus usou a vida de Davi, também possamos aplicar essas coisas nas nossas vidas e sermos chamados de homens e mulheres segundo o coração de Deus. Eu quero que Deus olhe para mim e fale, pois está ali, Vinícius, um homem segundo o meu coração. Você quer isso, sim ou não? Você ser olhado pelo Senhor, observado, e Deus fala assim, nossa, segundo o meu coração. Alguém falho, você tem dificuldades igual a mim, é perfeito, mas se Davi pôde ter esse título, nós também podemos. Davi é um exemplo rico de um homem que vivia no anonimato. Quem era Davi? Era um pastorzinho de ovelhas. E hoje você fala, pastor, é uma autoridade na igreja, é um líder,
mas naquela época era um funcionário comum de um local, era um trabalhador, era alguém normal na sociedade, era um pastor de ovelhas, era um garoto, franzino, pequeno, ruivo, era um homem do campo, nada demais, mas ele se tornou o rei de Israel. Davi tem tanta moral na Bíblia, que Jesus é chamado de quê? Filho de Davi. Olha isso, principal rei de Israel. Davi recebeu uma promessa do Senhor, falou assim, ó, Davi, gostei de você, e eu agora te digo, Deus não precisava falar isso, mas ele falou, eu te digo, que o teu trono, ou seja, desculpa, a sua descendência, não sairá do trono de Israel. E Jesus está aí, é o rei todo-poderoso, para toda a eternidade, descendente de Davi, é o cumprimento dessa promessa. Para a gente pensar nesse tema, nós precisamos, na verdade, contextualizar, entender como é que foi essa história de Davi. Davi, na verdade, foi escolhido rei de Israel por uma sucessão de fatos. Primeiro, o povo de Israel, ele não tinha um rei terreno. O rei de Israel, quem era? Deus. Só que todos os povos ao redor de Israel tinham um rei. E rei, a gente até, você hoje não vive num reinado, mas você sabe que rei tem lá seu porte, né? Tem ali todo um aparato, todo um glamour, a realeza, tem ali jeito de rei, família real. E o povo queria isso. Não, poxa, a gente olha para o lado, o povo ali tem um rei legal, tem um rei ali brabo, ó, aquele rei ali é de guerra, aquele rei ali é sábio, nós não temos um rei. E aí pedem para Samuel, que era profeta, era um juiz, foi ali sacerdote, Samuel estava ali sendo voz de Deus para o povo, chegam para Samuel, Samuel, a gente quer um rei. Samuel fica triste, fica chateado, como assim, vocês querem um rei? Chega para Deus, pô, o povo está me rejeitando, e Deus fala para Samuel, não Samuel, o povo não está te rejeitando, o povo está me rejeitando, ele não está entendendo que eu é que sou o rei deles, mas tudo bem, eles querem um rei. Há uma conversa que Deus tem com Samuel, que fala assim, ó, manda avisar para eles, que rei é assim, ó, rei olha para uma família, gostei desse terreno, agora é meu, ó, gostei desse gado aí, agora é meu, e a sua filha vai fazer 18 anos, quero casar com ela. Rei é assim, rei pode fazer o que ele quiser, é isso que eles querem, né Samuel? Então vou dar um rei para eles. E aí Samuel unge quem? Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. Saul é feito rei, e Saul, gente, quando foi apresentado, pensa num cara que tinha pinta de rei, fortão, bonitão, alto. Quando ele foi apresentado para Israel, diz que ele era o mais alto em todo o povo. Ele era um cara assim, esse aí é rei, pô. Você falar para alguém assim, sabe rei? Então, é Saul, pinta de rei. Só que Saul desobedeceu. Saul, ele pisou na bola com o Senhor. E aí, presta atenção numa coisa. Saul desperdiçou a grande oportunidade da vida dele. Há coisas que Deus não te deu ainda, porque Ele sabe que você vai desperdiçar se Ele te der. Há coisas que Deus não te deu, você pede coisas, você pede aquisições, pede um relacionamento. Talvez Deus está segurando a bênção, porque Ele sabe, filho, se eu te der, você vai perder essa oportunidade. É aquele jogador com 17 anos, está na final do campeonato, doido para jogar, mas o técnico sabe assim, se ele entrar, vai ceder a pressão, vai acabar com a carreira dele, é melhor ficar aí no banco mesmo. Não, mas eu podia meter um gol, cara, vai por mim, tem muitos campeonatos pela frente. Deus sabe que se te der isso que você está pedindo, você não vai aproveitar a oportunidade, então amadureça, reveja quem você é. Há coisas que Deus já te deu, você até podia absorver, mas você acabou desperdiçando. Eu converso com pessoas que falam assim, pastor, eu reconheço, joguei fora da minha família. Pastor, eu reconheço, meu filho não fala mais comigo, perdi meu filho. Ué, mas quantos anos ele tem? 35. Ué, mas o que aconteceu?
a infância dele todinha eu não liguei para ele. Eu só fui me preocupar com meu filho, ele já estava casado, velho. Perdeu uma oportunidade. Pastor, minha empresa faliu. Dei mole. Não me consultei direito, não fiz boa gestão, perdi uma boa oportunidade. Há coisas que você já ganhou de Deus e você desperdiçou. Agora, há coisas que Deus te deu e você está hoje usufruindo, aproveitando essa oportunidade. Glórias a Deus por isso. Continue assim. E no livro de Samuel, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 13, no versículo 13, eu quero ler esse texto com você. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 13. Nós vamos ver a chave para a mensagem do dia de hoje. E o tema da mensagem do dia de hoje é pessoas que Deus procura. Deus procura pessoas. E nós vamos aprender hoje sobre esse tema. Lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 13, a partir do versículo 13. E a Bíblia diz assim: disse Samuel a Saul: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Olha como Samuel fala algo muito importante. Quando nós desobedecemos ao Senhor, nós somos pessoas tolas. Todas as vezes que você desobedece ao Senhor, você anda pelo caminho da tolice. E aí ele fala: se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Olha só, a promessa que foi para Davi, poderia ter sido para Saul. Deus podia ter falado assim: Saul, você e a sua descendência estarão para sempre no trono. Poderíamos estar falando hoje como Jesus, filho de Saul. Poderia ter sido isso. Por quê? Se ele tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Versículo 14: mas agora seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder do seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Deus chega para Samuel e fala assim: Samuca, dá um recado lá para o Saul, fala para ele que ele perdeu, chega, manda ele passar no RH, já dei chance, dei um bom feedback para ele, entendeu? Ó, já tivemos reuniões de alinhamento, alinhamos expectativas, mas ele continua desobedecendo. Chega, tem limite. Samuel chega para Saul e fala: ó, cara, deu ruim para tu aí, a casa caiu, você não aproveitou a oportunidade, já era, Deus mandou você embora. Agora, um grande detalhe aqui, que em 1 Samuel 13 nós vemos, é essa frase: o Senhor procurou um homem segundo o seu coração. Irmãos, Deus, ele vem com seu radar e ele fica procurando, radar faz esse barulho, né? Procurando pessoas segundo o coração dele. Ele olha assim: opa, tem ali alguém, aquela pessoa segundo o meu coração. Opa, tem mais uma pessoa ali, ó, segundo o meu coração. O meu desejo é que Deus olhe para a minha vida e fale: poxa, está ali, o Vinícius é segundo o meu coração. O meu desejo é que Deus olhe para a atitude do Nassau e fale: meu Deus, ele falando meu Deus, é mais. Eu assim: olha só, tem muita gente segundo o meu coração. Vício de linguagem aqui. Ele olha e fala assim: olha só, quanta gente segundo o meu coração. Tem muita gente para usar. Será que você é segundo o coração de Deus? Ele está passando com o radar dele, procurando pessoas imperfeitas, pessoas falhas, pessoas que têm pecados, ele sabe, mas que são segundo o coração dele. E aí, Deus acha um homem simples, que ninguém sabia quem era, porque Deus não olhou o currículo, ele olhou o coração. O currículo ajuda, o preparo ajuda, mas ele foi em busca do coração. É claro que um bom currículo, por exemplo, como Paulo tinha um ótimo currículo, e Paulo foi tremendamente usado pelo Senhor, pelas suas capacitações, mas Deus olha o coração. E é o interessante que Davi, gente, Davi é citado na Bíblia por muitas vezes. Para você ter uma ideia,
Abraão foi citado em 14 capítulos da Bíblia. José também em 14. Jacó em 11. Elias em 10. Davi foi citado em 66 capítulos no Velho Testamento. E citado 59 vezes no Novo Testamento. Olha quantas vezes Davi foi citado na Bíblia. E ao encontrar Davi, Deus procurou alguém que ele queria achar. Alguém que tinha essas características que fazem de uma pessoa alguém segundo o seu coração. E que características são essas, gente? Que coisas são essas? Ora, em primeiro lugar, o que Deus procura nas pessoas? Deus procura pessoas com espiritualidade profunda. Deus procura pessoas com espiritualidade profunda. Muitos de nós, a verdade é que temos uma espiritualidade rasa. Canelinha. Está no rasinho, sabe? Tem medo de se afogar? Muitos de nós vivemos assim. Uma espiritualidade rasa. Pastor, mas eu vou na igreja todo domingo, eu leio a Bíblia todo dia, mas talvez o teu nível de aprofundamento está raso. Você pode até saber de muitas histórias da Bíblia. Pô, eu tenho 40 anos de igreja, sabe de qual é salteado vários nomes, acontecimentos, e Bíblia comigo mesmo. Mas conhecimento não traduz imediatamente profundidade, de intimidade. Eu posso conhecer muito, você, por exemplo, que gosta de futebol, posso conhecer muito sobre a vida de muitos atletas. Rapaz, tem gente tão viciada nesse negócio que sabe até o número da chuteira do atleta. Sabe que ele gosta de tomar suco de acerola. Meu Deus do céu, mas tem intimidade com o atleta? Não tem. Conhecer muito sobre alguém não significa ter intimidade com esse alguém. Diz o texto que o Senhor procurou alguém segundo o seu coração, ou seja, alguém que vivia uma vida de harmonia com o Senhor, uma vida de obediência, sintonia e harmonia com Ele. Olha o que diz o capítulo 16 de 2 Crônica, no versículo 9: pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Repita comigo assim, ó, totalmente, fala aí. Totalmente. Fala de novo, totalmente. E eu te pergunto, o teu coração está totalmente rendido ao Senhor? Olha, tem muita gente reclamando de muita coisa, tem muita gente insatisfeita com muita coisa, tem muita gente que está sofrendo muita coisa, às vezes está colocando a culpa de Deus, está vindo aqui na igreja, está orando, mas quando a gente olha assim e avalia, você está com o teu coração totalmente devotado ao Senhor? Você talvez não esteja. Talvez você esteja como essa pessoa, que conhece muito sobre alguém, sabe onde essa pessoa mora, mas não tem intimidade com ela. Não está com o coração totalmente dedicado ao Senhor. Você sabe o que quer dizer essa palavra aqui que foi usada em 2 Crônicas como totalmente? Lá no hebraico significa muito intenso, algo completo. Ou seja, eu não venho aqui na igreja só domingo e ter relacionamento com o Senhor domingo. Não, eu sou intenso com relacionamento com o Senhor. É todo dia. Não é só um dia na semana, é completude. Todos os dias da semana eu estou com o Senhor, buscando, eu quero mais, eu quero relacionamento, eu quero conhecimento, eu quero intimidade. É intensidade. Meus amados irmãos, estamos falando de um pastorzinho de ovelhas que foi avaliado pela sua espiritualidade. O não viver para o Senhor é um dos descumprimentos do que nós prometemos a Ele. Você que se batizou no dia do seu batismo, pelo menos eu falo isso com todos os batizandos, na hora do batismo eu falo, você declara que Jesus Cristo é o Senhor da tua vida? É o Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Você entende então que está deixando uma vida com o mundo para viver uma vida com Jesus? Sim. Então eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, você testemunhou que Jesus é o Senhor da tua vida. Olha, que Senhor é esse que você não consulta para fazer as coisas que você faz?
Que Senhor é esse que você não presta conta de tudo aquilo que você executa? Que Senhor é esse que você não está nem aí quando você fecha um negócio, vai para um lugar, viaja, planeja alguma coisa na sua vida, compra, adquire, se casa, e Ele não é consultado? Que Senhor é esse que você vai viver a semana toda e Ele não participa da sua vida em nada? Então você não tem um Senhor, porque Senhor, Ele influencia e Ele preside a sua vida em tudo. A Bíblia diz que Jesus fala assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, o Evangelho é renúncia. O Evangelho, ele prega o seguinte: salvação é de graça. É de graça. Efésios 2, 8 e 9. É pela graça, mediante a sua fé, não vem por obras, você não faz nada para receber, é só aceitar. Agora, a vida com Deus, essa exige sacrifício. Viver com Deus exige sacrifício, exige renúncia, tomar a sua cruz e segui-lo. O que é isso? Ora, é renunciar aos seus desejos. Poxa, pastor, eu sonhava tanto adquirir isso, eu queria ir para lá, só que Deus está me chamando para o outro lado. Então renuncia, vai para o lado que Deus quer te levar. Ah, pastor, eu queria tanto morar em tal lugar, mas o meu ministério está aqui, então fique aqui. Talvez você nunca vai morar naquele lugar. Renúncia. Ah, pastor, mas tem que fazer discipulado, ir na célula, estudar a Bíblia, mas eu queria ver um filme, eu queria descansar, eu queria passear. Ei, renúncia. Você não quer estar com o Senhor? Você não quer a vida com o Senhor? É renúncia. Uma vida abundante exige sacrifícios. Significa você mudar suas atitudes que não agradam ao Senhor. Mas sabe qual é o problema de hoje? Há muitas pessoas seletivas no relacionamento com o Senhor. Não, isso aqui eu faço, tudo bem. Mas essa outra coisa aqui, Deus não quer, mas poxa, não, isso aqui não. Isso aqui eu vou fazer. Provam que não tem Deus, Jesus Cristo como seu Senhor, o único suficiente Salvador da sua vida. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa, para ter cura, muitas das vezes nós precisamos passar por um processo doloroso. Para ter cura, para alcançar objetivos, muitas das vezes passamos por processos dolorosos. Quem está com câncer, quem teve câncer, recebeu uma notícia: é câncer, você vai ter que fazer quimioterapia, radioterapia. Só que o seguinte, dá enjoo, cai cabelo, causa danos colaterais no seu organismo, é muito incômodo, você vai ficar fraco. Aí você fala assim: não, isso eu não quero não. Aí o médico fala: mas aí você não vai ter cura. Ah, mas eu não quero ficar enjoado. Meu cabelo? Não quero que meu cabelo caia não. Pô, isso é coerente, gente? Não é coerente. Você fala assim: não, eu não quero perder minha vida, vou passar por isso. Fico sem cabelo, vou enjoar, minha família vai me abraçar, vou passar por isso, um processo doloroso, mas eu vou atingir a cura. É assim que acontece. Com Deus é a mesma coisa. Você está num processo de aprendizado, de amadurecimento, santificação, crescimento. Amadurecimento é através de prova, através de deserto, através de situações difíceis, e você precisa passar para atingir a cura, para atingir o objetivo. Muitas pessoas não estão atingindo os objetivos com Deus porque não querem renunciar e acabam morrendo espiritualmente. Essa espiritualidade profunda é a que Deus procura, e ela exige sacrifício, exige busca, exige priorização. Segundo lugar, o que Deus procura nas pessoas? Deus procura pessoas com humildade profunda. Deus procura uma espiritualidade profunda e procura pessoas com humildade profunda. Às vezes a gente tem uma humildade, isso é interessante, que ela é muito relativa, ela é de momento, ela é conveniente. Pessoas que você se relaciona com elas, ou você é assim, que são humildes, do tipo: não, poxa, você primeiro, não, só tem um bife aí, come você, aqui, entre eu e você, eu preciso que você faça isso, não, pode pegar essa vitória aí, não, é o seguinte, vai você na frente, sabe, depois é minha vez, vai você primeiro.
E aí você olha para o lado, nossa, pessoa educada, pessoa humilde, pessoa, sabe, dá gosto de andar com essa pessoa, mas talvez essas ações são convenientes, são de momento. Essa é uma humildade, talvez, que você está vendendo, mas você talvez não tenha de verdade. Eu não estou falando aqui de uma humildade de momento, eu estou falando de uma humildade profunda, gente. Davi era um pastorzinho de ovelhas. Davi era alguém que vivia no anonimato, e ele recebe uma proposta. Davi recebe uma proposta de algo muito grandioso. Olha só o que acontece. Diz a Bíblia que Samuel chega na casa de Jessé, lá em 1 Samuel 16, eu não vou ler porque vou contextualizar para você. E aí, ele chega para Jessé, amando do Senhor, e fala assim, Jessé, deixa eu falar um negócio com você, Deus mandou eu vir aqui, porque dos teus filhos, um vai ser o próximo rei de Israel. Jessé falou assim, pô, legal, sabia que esses meninos iam dar em alguma coisa, né? Eu tinha chance, criei bem esses garotos, legal, o rei de Israel, muito bom, aí legal, vamos lá, vamos escolher. Aí Jessé apresenta o primeiro filho dele. Quando Samuel olha, é esse aí. Por quê? Porque apareceu lá um cara fortão, um cara bonitão, um cara de pinta de rei. Porque Samuel, qual era a referência dele? Saul, pô. Saul, pinta de rei, bonitão, fortão, altão. Jessé apresenta um cara bonitão, fortão, altão, esse aí é o próximo rei. Samuel vê um rei, por quê? Porque ele estava acostumado com as suas referências. As referências que a gente tem, às vezes, não nos ajudam a enxergar o que Deus está vendo. As suas, as minhas, as nossas referências podem ser perigosas num processo que Deus está construindo. Ele olhou e falou assim, já estava indo coroar. Aí Deus falou assim, ô Samuel, calma, rapaz. Você vê o exterior, eu vejo o interior do coração. Eu estou procurando alguém segundo o meu coração. Eu não estou procurando alguém bonito, forte, alto. Eu estou procurando alguém com características específicas, que são forjadas no interior. Samuel, então, fala assim, me apresenta outros aí. Jessé fala assim, ó, dá o segundo, é o terceiro, o quarto, e ninguém é o escolhido. Aí Samuel fica confuso, fala assim, ô Jessé, tem alguma coisa errada aí, rapaz? Deus falou comigo, eu tenho certeza, eu não vim aqui à toa não, tem alguma coisa errada, você já apresentou todos os seus filhos, não tem mais ninguém não? Aí Jessé, tem uma, poxa, esse rei, esse não tem pinta de rei, ele é um pastorzinho de ovelha, está lá cuidando das ovelhas, é um menininho franzino, ruivo, não, esse não é rei, mas tá bom, se você quer vê-lo, eu vou chamar, manda chamar o garoto. Quando Davi entra na sala, a glória do Senhor fala com Samuel, esse é o meu homem, é esse aí. Talvez Samuel fale assim, bom, se não tem outro mesmo, é o Senhor que está escolhendo, a responsabilidade é tua. E Samuel unge Davi, e Deus fala para Samuel assim, ó, fala para ele, que ele vai ser o próximo rei de Israel. Irmãos, agora pensa comigo, o que você faria se você fosse Davi? O que você faria se você recebesse essa notícia? Você está em casa, você está no teu trabalho, você está ali tranquilo na sua vida, e do nada alguém bate na tua porta e fala isso. Vamos ilustrar isso aqui melhor? Você está na tua casa, segunda-feira, amanhã, vou profetizar aqui, amanhã, 8 da manhã, confusão danada, barulho na rua, você abre a janela, tem uma limusine ali, preta, 2, 3 carros blindados do lado, segurança, helicóptero voando, falou assim, alguma coisa deu problema aí. Aí bate na tua porta. Quem é que bate na tua porta quando tu abre? Elon Musk. E esse cara é tão inteligente que ele, por inteligência artificial, ele está falando português contigo. Ele fala, oi, tudo bem? Aí tu diz, tudo bem. Pô, Elon Musk, se você não conhece, é um dos bilionários aí no mundo, né, americano. E ele fala assim para você, então, tudo bem? Está fazendo alguma coisa aí importante? Aí você, toma um cafezinho ali, expresso, um quadro ali, quer tomar também? Aí ele fala assim para você, então, Deus mandou vir aqui para te chamar para você ser o meu CEO geral das minhas empresas todas.
para te oferecer um salário de 200 milhões de dólares por ano. Você aceita? Pensa num negócio desse, gente. Com o Davi, foi ainda mais. Porque Davi não foi chamado para ser o CEO de uma empresa, foi chamado para ser o rei de Israel. Aí você faria o quê, gente? O que você faria se isso acontecesse com você? O Elon Musk está te chamando para gerenciar todas as empresas dele, ganhando 200 milhões de dólares por ano. Você ia fazer o quê? O que você faria? Sabe o que Davi fez? Falou assim, pô, seu Samuel, legal, obrigado aí, beleza, mas deixa eu voltar que as minhas ovelhinhas estão precisando de mim. Tem uns bichos aí, rapaz, tem uns ursos, tal de um leão aí, os caras estão querendo pegar minhas ovelhas. Samuel, muito obrigado, pai, ó, valeu, estou indo cuidar das ovelhas. Foi isso que Davi fez. Davi podia chegar assim para o pai, tá vendo aí, pai? Falei que ia dar em alguma coisa. Aquelas ovelhinhas lá, ó, não quero nem ver mais aquelas bichinhas lá. Manda teus filhos e outros filhos cuidar aí. Meu negócio agora é me preparar para ser rei. Ele podia ter feito isso, não podia? Falar para os irmãos assim, ó, tá vendo aí, cambada? Você, ó, vou ser rei, vocês vão ver. Não é melhor não mexer comigo não, ó. Todo poderoso me contratou. Ele podia fazer isso, não podia? Não. Diz a Bíblia que ele voltou a cuidar das ovelhas. Lá em 1 Samuel 16, 17 diz assim: e Saul respondeu aos que serviam: encontrem alguém que toque bem e o tragam até aqui. Um dos funcionários respondeu: conheço um dos filhos de Jessé, de Belém, que sabe tocar a harpa, é um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. Irmãos, o pastorzinho tocava a harpa, cuidando das ovelhas. A fama espiritual dele foi no palácio. Quando Saul ficou perturbado, ele falou o seguinte: me chama alguém, ó, tem Davi, o garotinho lá que toca a harpa, cuida de ovelhas, esse cara é bom. Ele foi e começou a tocar para Saul, ele tocando para Saul, e ali se envolvendo com Saul, o que Saul fez? Tentou matar ele. O que ele fez? Fugiu? Não, continuou servindo Saul, continuou dedicando a vida ao serviço. Salmo 78, 70 diz: escolheu o seu servo Davi e o tirou do aprisco das ovelhas, ou seja, das malhadas, lá com as ovelhas. O Salmo 89, 20 diz: encontrei o meu servo Davi, ungi-o com óleo sagrado. Meu irmão, Davi era humildade em pessoa. Os holofotes não mudaram a sua vida. Ele saiu do campo, foi trabalhar para o rei no palácio, continuou o mesmo. Se tornou o rei de Israel, continuou o mesmo. Claro que depois de um tempo algumas coisas aconteceram. Ele falhou, ele errou, mas ele continuou uma pessoa humilde, reconhecendo: eu preciso de Deus, eu preciso do Senhor. Longe do Senhor não sou ninguém. Algumas pessoas, gente, perdem amizades porque querem ganhar uma discussão. Algumas pessoas perdem amizades porque querem provar que estão certas em um ponto. Há pessoas que são tão orgulhosas, não são humildes, que elas não têm a coragem ou a tranquilidade de ver o sucesso na vida de outro, de cumprir aquilo que Romanos 12, 15 fala: celebre com os que celebram. Diz uma história que dois amigos estavam brincando, chutando pedra na rua. Aí foram chutar ali, opa, que negócio é esse? Acharam uma lâmpada de gênio. Rapidamente esfregado, o gênio saiu. E o gênio falou assim: opa, vocês me acordaram, beleza. Então vocês têm aqui 2 pedidos. Aí um falou assim: mas não são 3, não, para vocês são 2, é um para cada um. Quem manda aqui sou eu. Aí é o seguinte, só que tem uma regra: o primeiro que pedir vai ter uma situação. Você vai pedir uma coisa para você e o teu amigo vai ganhar em dobro. Aí o outro falou assim: mas calma aí, se eu pedir uma Ferrari para mim, ele ganha 2. É isso mesmo. Se eu pedir um apartamento, ele ganha 2. Acertou. Aí ele ficou pensando. Aí o gênio: ei, vamos embora, quero voltar a dormir, rapaz, pede logo aí. Aí ele: para mim, ele ganha em dobro. Então, seu gênio, eu quero ficar com um olho só cego. Você entendeu?
Meu amigo vai ficar com 2. Irmãos, às vezes a gente tem uma dificuldade de trazer felicidade para a gente, porque a gente sabe que às vezes a minha felicidade vai resultar numa felicidade muito maior do outro, numa bênção muito maior para o outro. A gente tem dificuldade às vezes de trabalhar para o outro rir. Às vezes nós temos dificuldade de fazer coisas sabendo que vai resultar em bênçãos para outros, porque a gente não vai receber muitas dessas bênçãos. Quando a Bíblia fala o quê? É melhor dar do que receber. É muito melhor você fazer pelo outro. É muito melhor você viver a humilhação que Jesus nos ensina, quando Ele, sendo Deus, veio a esse mundo, se fez homem, morreu por nós. Humilhação. Nós precisamos promover a vida de outras pessoas e nos alegrarmos com isso. Isso é humildade. É isso que Deus procura na gente. Pessoas humildes que se alegram em promover a vida do outro. Uma humildade profunda. Ah, pastor, mas minha vizinha, sei o que, deixa sua vizinha, que ela prospere, ajude ela. Mas eu não vou conseguir a mesma coisa, não tem problema, ela vai conseguir, você espera a sua vez. Seja humilde, celebre a conquista do outro, mostre para o Senhor que você tem uma humildade profunda e que atrai o olhar do Senhor. Em terceiro lugar, o que Deus procura nas pessoas? Deus procura pessoas com integridade profunda. O Salmo 78, 71 diz assim: tirou do cuidado das ovelhas e suas crias, para ser o pastor de Jacó, seu povo de Israel, sua herança. E ele os apacentou consoante a integridade do seu coração, e os dirigiu com mãos precavidas. Deus procura a gente espiritual, Deus procura a gente humilde, e Deus procura a gente íntegra. Pessoas com integridade. O termo hebraico aqui é tamã, que significa completo, inteiro, inocente, que vive com simplicidade, é sólido, é forte, é inteiro. Íntegro é o que você vive quando ninguém está olhando. Isso é integridade. Ninguém está te olhando, aí você toma as atitudes corretas. Íntegro é o que você é quando você está com o computador aberto de madrugada. O que você está vendo no computador? Isso mostra a tua integridade. Íntegro é quando você tem ali ofertas, talvez a oferta de uma grande quantidade de dinheiro, teoricamente para ganho fácil, mas você fala assim: não, isso não é para mim não. Isso é integridade. Íntegro é quando uma pessoa chega para você, uma pessoa que você gosta, que sabe que pode te beneficiar com alguma coisa, um bom contato, e aí essa pessoa começa a falar mal de alguém. Aí você tem a coragem, a ousadia, a integridade de falar assim: fulano, vamos falar mal dessa pessoa não. Você pode até chatear essa pessoa com quem você está falando, mas a sua integridade não permite você cometer um erro desse. Íntegro é quando você está em casa lá, ninguém está te vendo, aí você está lá vendo Netflix ou outro streaming da vida aí tu escolhe aqueles filmes lá que sabe que não é para você ver. E eu poderia dar aqui vários exemplos, mas integridade é uma característica que é provada quando nós estamos sozinhos, ou quando atinge coisas que vão nos beneficiar. E você não negocia princípios. Deus procura pessoas íntegras. Pessoas que são falhas? Sim. Mas que deslizam, acabam caindo, mas que não escolhem um caminho de falta de integridade. Uma espiritualidade profunda, uma humildade profunda e uma integridade profunda. Deus quer procura pessoas com essas características. Agora, como é que Ele forma isso na gente? Ora, qual é o processo de Deus? Primeiro, Deus usa solitude. Você sabe qual a diferença de solitude para solidão? Solidão é um isolamento, é algo incômodo, é ruim.
Você se sente só no meio da multidão muitas vezes, né? Solidão. Solitude não. Solitude é uma escolha sua de ter um tempo só para você. É um tempo para você pensar, conversar com você mesmo. É um tempo para você refletir. Não, estou aqui num tempinho, sabe? Deixa eu organizar meus pensamentos, né? É um tempo para reflexão. Ora, solitude é um tempo com Deus. Porque quando você se retira, quando você está só você, Deus está com você. E os seus pensamentos, são norteados pelo Senhor, pelo menos deveriam ser. É um tempo onde você para pensar, refletir, perguntar coisas, questionar, replanejar alguma coisa, você não, consertar isso aqui, e é um tempo onde Deus está trabalhando com você, o seu eu, quem você é um tempo para você perguntar para si mesmo, como é que eu trato as pessoas, hein? Como é que eu tenho tratado? Caramba, como é que tem sido a minha conduta lá no trabalho? Como é que eu tenho, falado com os meus filhos? Como é que eu tenho levado a vida? Será que eu tenho realmente agradecido a Deus em tudo? É um tempo para você começar a avaliar quem você é. Infelizmente, dificilmente escolheremos a solitude com Deus. E às vezes a vida nos coloca em situações não de solitude desejada, mas de solidão indesejada. Tem pessoas aí que elas falam assim, eu não consigo ler Bíblia, não consigo orar, eu não consigo ter tempo para a família, é muita correria, é muito trabalho, é muita coisa, eu faço muita coisa. Aí Deus fala assim, então aí você vai ficar com uma doença. Aí você vai para o hospital, fica lá no leito, internado. Aí Deus fala assim, agora você vai ter tempo, você não vai ter como sair daí. Aí você fica lá olhando para as paredes do hospital, agora você vai ter tempo para pensar na vida. Muitas pessoas só param quando uma coisa radical acontece. Há pessoas que só começam a caminhar depois que tem um infarto, só começam a cuidar da saúde depois que descobre uma doença, porque precisam de um chacoalhar de Deus. Mas Davi não. Davi tinha tempo de solitude, quase ovelhinha lá, cuidando. Davi olhava as estrelas, a lua, pensava no Senhor. Davi refletia sobre a sua vida. Davi tinha momentos onde ele se retirava e era só ele para falar com o Senhor. Segundo, qual é a segunda coisa que Deus usa para a gente aprender sobre espiritualidade, humildade e integridade? Deus usa as tarefas fáceis da vida, as coisas do dia a dia, coisas que você realiza no dia a dia, coisas simples, rotineiras, como o que Davi era pastor de ovelhas, e era algo rotineiro, algo simples. Talvez você está aqui, é um porteiro, é um atendente, é uma dona de casa, trabalha muito, mas é algo do dia a dia que você faz todo dia. É levando o filho para a escola. São as tarefas do dia a dia, as coisas simples, onde Davi era fiel nisso. E por ser fiel nas coisas simples do dia a dia, Deus levou ele a ser o rei de Israel. Davi chega para Saul, quando Saul fala assim, aqui, você vai tocar para mim. Davi falou assim, tá bom, estou acostumado, toco desde criancinha, para mim é fácil, isso aí para mim é da rotina do dia a dia. Pois é, agora você vai usar isso para abençoar o rei. Deus, ele quer fazer isso, encontrar em você, em mim, alguém que nas coisas simples do dia a dia é dedicado, é íntegro, faz direito, é fiel. Aí Deus fala assim, essa pessoa eu quero usar, essa pessoa está aproveitando tudo que vem na mão dela, ela faz bem feito. É para pregar um pregozinho, né? Opa, direito. A filha pede aqui, do dia livre, falou, cola isso aqui para mim. Aí ela falou, pai, cola logo. Eu falei, filha, vamos fazer direito. Fazer tudo direito, ser fiel, no pouco, nas coisas simples. E isso mostra uma essência que Deus quer encontrar na gente, para que Ele possa forjar humildade, integridade e espiritualidade. E por último, Deus usa das dificuldades da vida. Chegou um dia que Davi enfrentou Golias.
Davi chegou lá e tinha um grandão lá, um gigante. Aí ele falou assim: ô, quem é esse incircunciso aí, rapaz? Não, vou enfrentar esse cara. Aí diz o texto que Saul, lá em 1 Samuel 17, Saul fala para ele assim: rapaz, como é que você vai enfrentar o cara, rapaz? Você é pequenininho. Aí Saul fala assim: ah, rapaz, você não me conhece. Aí Davi fala assim: você não me conhece, cara. Deixa eu te contar, já quebrei um leão, rapaz, meu pescoço dele. Já botei para correr um urso. Querendo pegar minhas ovelhas? Você tá maluco, rapaz? Não, as ovelhinhas do meu pai. Esse Golias aí não é nada não, rapaz. Já enfrentei urso, leão. Conta comigo, eu sou valente. Ou seja, já vivi situações difíceis na vida. Elas me forjaram para enfrentar os novos desafios. Há pessoas que reclamam muito: Senhor, estou vivendo isso, Pai. Está difícil, que gigante na minha vida. Deus está querendo usar essa dificuldade. Deus está querendo usar essa dificuldade para te forjar, para te amadurecer, para te dar experiência, para que quando você enfrentar o gigante da tua vida, você possa falar assim: não, já enfrentei coisas aí sinistras, já passei por situações complicadas. Não, ó, lembra quando a gente casou? Não, passamos por aquele momento. E quando o filho veio, nós tivemos que nos ajustar. Situações difíceis, vai forjando você. E aí a humildade vem, a espiritualidade vem, porque você fala assim: sem Deus eu não vou conseguir. A humildade, a simplicidade, a espiritualidade, essa integridade começa a acontecer na tua vida, porque você sabe que sem Deus você não vai conseguir. Deus usa das coisas difíceis para que eu e você possamos depender dele em tudo. Infelizmente, são as dores que fazem a gente entender que sozinho não dá, que faz a gente buscar o Senhor, faz a gente não negociar o nosso relacionamento com o Senhor. E eu quero concluir dando algumas pequenas conclusões. Primeiro, são nas pequenas coisas e nos lugares solitários que provamos ser grandes e capazes de grandes coisas. São nas pequenas coisas e nos lugares solitários que provamos ser grandes e capazes de grandes coisas. Segundo, não gostamos do tempo que passamos pelo aperfeiçoamento divino, da prova, mas eles são necessários para que não percamos nossas bênçãos. Terceiro, enquanto você trabalha em solitude, Deus prepara um caminho infinitamente maior do que o que você tem. Tão somente guarde o coração na hora da solidão. Quarto, não se abata com o desprezo dos homens. Deus é quem te honra. Davi foi desprezado pelos seus irmãos, pelo pai. Ninguém acreditou nele, mas Deus o selecionou. Quinto e último, não se encante com os elogios e reconhecimento dos homens. O Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, mas Deus, que entra na nossa vida, vê o nosso interior. Você quer ser um homem ou mulher segundo o coração de Deus? Trabalhe a sua humildade, sua integridade e a sua espiritualidade. Deus está procurando pessoas segundo o seu coração. Que eu e você sejamos encontrados pelo Senhor. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Pai amado, nós somos falhos, pequenos, franzinos, limitados, mas sabemos que tudo isso pode ser usado para a sua glória, porque quando realizamos grandes coisas, mesmo com a nossa pequenez, a glória vai toda para o Senhor. Agora, Senhor, nos ajuda a sermos encontrados pelo Senhor, como pessoas humildes, com uma espiritualidade profunda, com uma integridade profunda, inabalável, inegociável, fazendo com que o Senhor nos olhe, nos observe e possa nos escolher como homens e mulheres segundo o teu coração. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.